A velocidade com que a tecnologia da aviação progrediu durante a Segunda Guerra Mundial foi impressionante. Impulsionados pela necessidade de vencer a guerra no ar, ambos os lados ultrapassaram os limites do que era possível, na esperança de lhes dar aquela arma vencedora de guerra que inclinaria a balança firmemente a seu favor. A Alemanha é famosa pelos projetos extravagantes de Hitler em busca de dar à Luftwaffe uma vantagem qualitativa para competir com a vantagem quantitativa dos aliados. Mas não devemos esquecer que os aliados foram igualmente criativos em sua abordagem para desenvolver novas aeronaves. No episódio de hoje, analisaremos protótipos incomuns de aviões aliados que desafiaram o design típico de aviões de guerra no início dos anos 1940, e embora possamos não lembrar deles na mesma respiração que o Spitfire, Mustang ou Hurricane, eles ainda assim se esculpiram um nicho nos anais da história da aviação militar. Bem-vindo às guerras do mundo. Com o início da Segunda Guerra Mundial, o Vickers Wellington era, sem dúvida, o bombardeiro mais capaz da Força Aérea Real até a introdução dos novos tipos de 4 motores, como o Handley Page Halifax e o lendário Avro Lancaster, incorporando o famoso design de estrutura aérea geodésica do engenheiro Sir Barnes Wallis, que funciona criando uma estrutura espacial formada por uma trama de cesto que cruza espiralmente de membros portadores de carga. O Wellington era uma aeronave notavelmente resistente e que era adaptável a uma série de funções. Para esse fim, em 1939, à medida que o risco dos avançados caças alemães como o Messerschmitt Bf-109 se tornava aparente, o Ministério do Ar britânico começou a explorar a possibilidade de desenvolver uma versão de alta altitude do Wellington, que pudesse voar acima dos caças alemães e das armas antiaéreas defensivas. Apelidado de Requisito Operacional, OR-90-4, o Ministério do Ar especificou uma aeronave que pudesse voar a 35 mil pés, cerca de 2.200 pés acima do teto de superfície do modelo Dora do Bf-109, que era o principal caça alemão da época. Também deveria ter um alcance de 2.200 milhas e apresentar uma cabine pressurizada para a segurança e conforto da tripulação, operando nessas altitudes incríveis. Para atender a esses requisitos, a equipe da Vickers produziu o Wellington Mark V, que tinha uma envergadura de 12 pés e era alimentado por 2 motores aero-radiais, Bristol Hercules III, de 14 cilindros e 1.400 cavalos de potência, mas a mudança de design mais óbvia estava centrada no nariz. Para acomodar a cabine pressurizada, a arma do nariz foi removida e toda a seção frontal foi redesenhada em uma forma quase semelhante à de uma baleia. A aeronave, tripulada por 4 pessoas, tinha o piloto espiando da cúpula de transporte no topo da fuselagem e o navegador na seção do nariz em forma de bala com pequenas vigias para espiar. O restante da tripulação era composto por um operador de rádio e um artilheiro, que controlaria a torre traseira remotamente a partir do cockpit pressurizado, usando um periscópio para mirar. Voando pela primeira vez no final de 1940, os motores radiais Hércules logo se mostraram inadequados para operar em altitudes tão elevadas, e apenas 3 aeronaves foram construídas. Portanto, a Vickers decidiu adotar o motor Rolls-Royce Merlin 60 de 1.600 cavalos de potência, que estava previsto para alimentar o novo bombardeiro Avro Lancaster, e o Supermarine Spitfire Mark IX. Este era um motor muito mais satisfatório, e a Vickers esperava realizar um pedido de produção inicial do Mark VI no final de 1941. Mas até então, o Ministério do Ar estava tendo dúvidas sobre o projeto. O bombardeio de alta altitude mostrou-se um meio muito impreciso para atacar alvos aéreos. Até mesmo bombardeiros convencionais voando a metade da altitude do Wellington Mark VI tinham dificuldade em acertar o que estavam mirando. Além disso, o voo em alta altitude gerava vários problemas com os fluidos usados para operar os Merlins que frequentemente ameaçavam parar os motores. A Vickers construiu 63 Marcos VI com motor Merlin, mas nunca foram usados em combate. Propostas para usá-los em funções de reconhecimento e Pathfinder foram descartadas após a introdução do Mosquito de alto desempenho. A aeronave passaria por um curto período de testes como treinadora para o avançado equipamento de bombardeio de rádio G,
antes de ser descartada em 1943. Na década de 1930, os bombardeiros se tornaram mais rápidos, melhor equipados e mais resistentes graças a avanços como melhor armadura e tanques de combustível autosselantes, o que lhes permitia suportar muita punição. Como resultado, forças aéreas globais demandaram caças mais velozes e destrutivos. E isso levou a um dos caças operacionais mais únicos da Segunda Guerra Mundial, o Bell P-39 Airacobra. À primeira vista, o P-39 parece com muitos outros caças da época, mas ao examinar mais de perto, percebe-se uma diferença chave, que é a posição do motor. Em vez de estar no nariz, o motor do P-39 é montado na fuselagem atrás do piloto. Uma decisão tomada pelo engenheiro-chefe do P-39 era Game Poyer, para liberar espaço no nariz para um poderoso canhão T-9, de 37 mm. Uma vantagem adicional dessa configuração era que permitia um design muito mais aerodinamicamente limpo, com uma seção de nariz mais estreita, reduzindo o arrasto. Outra característica única do P-39 era seu trem de pouso triciclo, que eventualmente se tornaria a norma durante a era dos jatos. Mesmo promissor, o P-39 teve uma trajetória decepcionante na Força Aérea do Exército dos Estados Unidos da América. Do outro lado do oceano, a Força Aérea Real Britânica detestava-o e preferiu substituí-los por Hawker Hurricanes e Supermarine Spitfires. O problema era que, embora tivesse bom desempenho em níveis baixos a médios, seu motor Allison V12 simplesmente perdia força na maior altitude de combate sobre a Europa Ocidental. Na frente oriental, a situação era menos crítica, pois a maioria das batalhas ocorria em altitudes menores, graças ao uso intensivo de bombardeiros táticos pela União Soviética para apoiar o exército. Nesta arena, o P-39 era adorado pelos pilotos soviéticos por sua robustez e poder de fogo, e era um elogio tão grande à Força Aérea Soviética que foi praticamente adotado como um avião soviético, apesar de sua herança americana. Muitos pilotos soviéticos adoravam tanto esses aviões que se recusaram a abandoná-los, pilotando-os até 1949. A União Soviética também adotou uma versão aprimorada chamada P-60 e 3 King Cobra, que melhorou o desempenho do P-39 em quase todos os aspectos. Porém, o P-39 não foi o único, mas certamente o mais bem-sucedido caça de motor central da época. O esforço para criar uma variante de porta-aviões para a Marinha dos Estados Unidos da América gerou o único Bell XFL Ar Bonita, diferente de seu precedente terrestre, predominantemente porque dispensou o trem de pouso triciclo, adotando em vez disso uma roda de cauda mais convencional e um gancho de cauda para pegar cabos de arresto durante o pouso no convés. A Marinha exigiu asas maiores para diminuir a velocidade de pouso em porta-aviões, asas com dispositivos de flutuação e 10 baias pequenas para transportar bombas, destinadas a serem lançadas em grandes formações de bombardeiros inimigos. No final, o Air Bonita perdeu para os mais convencionais Grumman F-4 Wildcats, que prestaram um serviço estelar nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Bell também trabalhou em uma nova variante do P-39, apelidada de P-76, que tinha como objetivo finalmente aliviar o fraco desempenho do motor em alta altitude. Porém, embora promissor, o projeto para 3000 foi arquivado para que a Bell pudesse produzir B-29 Super Fortresses licenciados pela Boeing, vistos como de maior prioridade para o esforço de guerra. Mas a Bell não foi a única empresa americana a trabalhar em um design de caça com motor central. Em 1942, a divisão Fisher Body, da General Motors, propôs uma aeronave com alta taxa de subida para a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos da América, que precisava de um caça capaz de alcançar rapidamente a altitude de combate para interceptar bombardeiros inimigos com pouco aviso. Além disso, a Fisher queria usar o máximo possível das ferramentas já disponíveis na indústria de aviação dos EUA para acelerar a construção e a manutenção. A aeronave resultante, designada P-75 e nomeada Águia, era algo como um caça Frankenstein, usando os painéis de asa externa do North American P-50 e um Mustang, a montagem da cauda do bombardeiro de mergulho Douglas SBD e o trem de pouso do Volt F-4 Corsair da Marinha. Com o avanço dos protótipos em 1943, o papel proposto para a aeronave diminuiu devido às operações mais ofensivas dos aliados. Isso exigia escoltas de caças de longo alcance para bombardeiros atacando alvos do eixo na Europa e Pacífico. Consequentemente, o P-75 foi reformulado como um caça de escolta de longo alcance,
E desde que atendesse aos requisitos das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos, a Fisher foi prometida uma encomenda de 2.500 P-75, as voando pela primeira vez. Em 17 de novembro de 1943, o programa de teste do P-75 foi repleto de problemas, principalmente centrados no poderoso motor da aeronave, exigindo redesenhos que levaram tempo para serem concluídos. Com desempenho não melhor, ou em alguns casos pior, do que os Mustangs comprovados, decidiu-se encerrar o pedido antes que os testes de aceitação pudessem ser concluídos. E as aeronaves passaram seus dias finais fazendo testes para aprimorar seus motores Allison para uso em outros aviões. Uma menção honrosa nesta categoria, já que a Itália se juntou ao lado dos aliados em 1943, foi o Piaggio P119 desenvolvido usando componentes italianos e alemães. O P119 era mais rápido que o P-39, alcançando 400 milhas kg, e supostamente armado com um canhão de 20 mm e 4 metralhadoras de 12,7 mm. O projeto estava em um estágio avançado quando a Itália assinou um armistício com os aliados, e o projeto foi cancelado. O Manx. Parecendo mais algo que você esperaria encontrar no reino de um Flash Gordon ou Dan Dare, o Manx originou-se de pesquisas conduzidas dentro da empresa britânica Handley Page em um bombardeiro defensor sem cauda, essencialmente um caça de escolta de longo alcance. Para provar ao Ministério do Ar britânico a solidez do conceito, a Handley Page se comprometeu a construir uma aeronave de desenvolvimento em escala reduzida para testes e demonstração. E isso levou ao Manx um nome derivado de um tipo de gato encontrado na ilha de Man que tem pouca ou nenhuma cauda. Como o felino mencionado, o Manx não tinha uma unidade de cauda tradicional, exceto por uma pequena barbatana de cauda vertical centralizada. As asas principais foram construídas em duas seções primárias, com a seção interna mais espessa sendo usada para montar dois motores de Havilland Gipsy Major II, girando duas hélices, dispostas em uma configuração empurradora. Outra escolha de design única para os caças da época. A seção interna foi dada linhas retas de borda de ataque e de fuga, enquanto as linhas da seção externa foram varridas para trás para melhorar o desempenho em alta velocidade, e cada uma apresentava um estabilizador vertical e leme fixados em suas pontas. O piloto e o observador estavam sentados em tandem em uma fuselagem em forma de lágrima e tinham uma excelente visão, graças à intensa vidração ao redor deles. Isso possibilitou que monitorassem ao máximo sua aeronave única em voo. Dado o desafio de sair do avião em uma emergência, a parte traseira cônica da fuselagem poderia ser ejetada, facilitando a rápida fuga do observador quando necessário. Outra característica incomum do Manx era que, enquanto o trem de pouso principal era retrátil, a roda do nariz permanecia fixa no lugar durante o voo. Construído principalmente de madeira, o único protótipo foi concluído em 1940 e começou os testes de táxi. Mas muito rapidamente, descobriu-se que as asas estavam sofrendo deterioração, necessitando de reforço adicional antes que um voo de teste pudesse ser realizado. Consequentemente, e com as pressões da guerra sobre a Handley Page interrompendo o programa, o trabalho no Manx se mostraria lento, com a necessidade de mais trabalho de redesign para ajudar a aliviar muitos dos problemas que estavam aparecendo, principalmente em relação ao peso da aeronave. Em 12 de setembro de 1942, durante um teste de táxi, a aeronave brevemente decolou atingindo 12 pés antes de retornar à Terra. Mas até mesmo este curto e não oficial primeiro voo resultou em danos à roda do nariz. Não seria até 11 de junho de 1943 que a aeronave finalmente voaria pela primeira vez, com o piloto de testes-chefe da Handley Page, James Ricardo Talbot, nos controles. Infelizmente, o voo teste foi interrompido pela cobertura que se soltou, forçando Talbot a voltar ao aeródromo. Nos meses seguintes, o Manx realizaria 30 voos de teste relativamente curtos, acumulando 17 horas até 3 de dezembro de 1945, quando Talbot e outro piloto de teste envolvido no programa, Edgar Wright, foram ambos mortos durante o voo de teste de um avião, Handley Page Hermes. Isso teve um efeito prejudicial no projeto Manx, e apenas mais um voo foi realizado em abril de 1946, antes de ser colocado em armazenamento. A Handley Page continuou tentando encontrar algum fruto do projeto, propondo caças a jato sem cauda, bombardeiros e transportes. Mas no final, eles não deram em nada. E, infelizmente, o único protótipo foi descartado em 1952.
Após uma década de estagnação com melhorias marginais nos aviões militares em relação à OAS da Primeira Guerra, o fim dos anos 1930 trouxe uma revolução no design, impulsionada pela necessidade de rearmamento com aviões superiores à OAS dos adversários. Foi com isso em mente que, em 27 de novembro de 1939, o Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos emitiu a proposta R-40C para a infinidade de fabricantes de aeronaves da América. A proposta delineava a necessidade de uma nova aeronave de combate avançada, que, além de ter alto desempenho e grande poder de fogo, também ofereceria visibilidade incomparável em comparação com os designs de caças contemporâneos, algo extremamente valioso em um combate aéreo. Apelidada de proposta R-40C a USAAC, que seria renomeada como Força Aérea do Exército dos Estados Unidos em 20 de junho de 1941, especificou que estava disposta a aceitar designs não ortodoxos para alcançar esses objetivos. Das empresas que participaram, 3 teriam seus designs alcançando a fase de protótipo, e todas elas empregaram uma configuração de empurrador, ou seja, colocando a hélice na parte traseira da aeronave para dar aos pilotos o melhor campo de visão frontal possível. O XP-54 da companhia Vultee, apelidado de Swoosh Goose, realizou seu primeiro voo em 15 de janeiro de 1943, com uma configuração parecida ao famoso Lockheed P-30 e 8 Lightning. A aeronave pretendia usar o avançado motor Pratt & Whitney X-1800, mas após o cancelamento de seu desenvolvimento, um Lycoming XH 2470 foi instalado em seu lugar, que produzia 2.300 cavalos de potência. Para voos em alta altitude, a cabine era pressurizada, e o piloto entrava na aeronave por baixo da fuselagem, sentando-se em seu assento de piloto, que então era elevado eletricamente para a posição dentro da aeronave. O armamento teria 2 canhões de 37 mm e 2 metralhadoras calibre 50. As 2 metralhadoras do XP-54, localizadas em montagens móveis, podiam ser direcionadas a um alvo, proporcionando uma vantagem em combate aéreo. Infelizmente, o desempenho da aeronave foi medíocre, atingindo no máximo 613 kmh, enquanto os caças já superavam 644 e continuavam a aumentar. Com atraso após atraso, as Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos deixou claro que não estava interessada no design, e a aeronave foi relegada para testes antes de ser aterrada, devido à falta de peças sobressalentes. O XP-55 Ascender de Curtiss direito, que usava asas varridas e seria alimentado pelo motor X-1800, como o XP-54, foi o próximo a voar. Foi-lhe dado uma alavanca de Jetson de hélice no cockpit para evitar que ele fosse morto pelas lâminas giratórias ao deixar a aeronave. O armamento era composto por 2 canhões de 20 mm e 2 armas de calibre 20. O primeiro protótipo teve vida curta. Caiu 4 meses após seu voo inaugural em 13 de janeiro de 1943. O piloto de teste Harvey Cinza conseguiu se ejetar antes do choque da aeronave com o solo. Um segundo protótipo modificado voou em 9 de janeiro de 1944, seguido por um terceiro com mais alterações de design após o acidente do primeiro. Embora o desempenho fosse ligeiramente melhor que o XP-54, o XP-55 ainda ficava aquém em comparação com os caças convencionais. Esse déficit de desempenho só foi exacerbado pela introdução de novos caças a jato, e por isso, nenhum pedido foi feito. Em 27 de maio de 1945, o terceiro protótipo caiu durante um tonneau num show aéreo em Wright Field, Estados Unidos, resultando na morte do piloto William C. Glasgow e 4 pessoas no chão. Finalmente, havia o mais radical do trio, o quase furtivo XP-56 da Northrop, conhecido como Black Bullet. Projetado para ter uma fuselagem mínima possível para reduzir o arrasto, a aeronave parecia uma cauda horizontal de tamanho completo e apresentava apenas um pequeno estabilizador vertical sob a fuselagem. Desta vez, o armamento era composto por 2 canhões de 20 mm e 4 metralhadoras de calibre 50. O XP-56, que voou pela primeira vez em 30 de setembro de 1943, se mostrou superior a AOS concorrentes, com destaque para o XP-54, devido à sua velocidade máxima de 465 milhas por hora. Contudo, o XP-56 apresentou instabilidades, levando a Northrop a adicionar um estabilizador vertical rapidamente. Porém, menos de um mês após os primeiros voos, ele foi perdido devido a um pneu estourado em alta velocidade de táxi.
Felizmente, o piloto de testes João Myers sofreu apenas ferimentos leves. O segundo protótipo decolou em 23 de março de 1944, mas com problemas de estabilidade. Após 10 voos, o programa, considerado muito perigoso, foi cancelado. Embora nenhum avião operacional tenha surgido da proposta R-40C, ela mostrou que os EUA estavam dispostos a ultrapassar os limites da tecnologia da aviação para alcançar a superioridade no ar. As pesquisas realizadas durante o desenvolvimento desses 3 aviões renderiam frutos em tipos posteriores, particularmente com os novos e mais radicais jatos dos anos 1940 e 50. E aí você tem a história dos peculiares aviões protótipos dos aliados da Segunda Guerra Mundial. Deixe seu comentário e reações abaixo, curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez.